Hoje eu vou comentar um pouco sobre a notícia de que o Robert Kiyosaki está com uma dívida de mais de US$ 1 bilhão. O escritor de Pai Rico e Pai Pobre não está seguindo os próprios conselhos, aparentemente, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim e talvez essa dívida faça sentido e faça muito sentido. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like, afinal de contas, eu não trago muito conteúdo aqui de economia, dinheiro e finanças, então se você quer mais conteúdos como esse aqui no canal do GA, você deixa o seu recado aí através do like. Quanto mais like tiver, mais a gente sabe que o pessoal quer esse tipo de conteúdo. Então a notícia de que o escritor do Pai Rico e Pai Pobre está com uma dívida bilionária voltou a circular nas redes sociais na última semana. Eu falo voltou justamente porque é uma notícia já antiga, então já era sabido que ele tinha bastante dívida e ele fala abertamente sobre isso em todo o podcast que ele vai e entrevistas que ele dá e o porquê que faz sentido para ele. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, que não necessariamente ter dívida é uma coisa ruim, tá? Então ele acabou virando piada aí, né? A gente viu muita gente chamando de pai liso, pai pobre, né? Então vamos comentar se realmente ele tá fazendo alguma loucura aqui ou se faz sentido o que ele prega, né, na carteira dele, tá? Inclusive ele alega que ele se alavanca para comprar ativos que vão valorizar mais do que os juros cobrados, como imóveis, Bitcoin e ouro. Então quero mostrar para vocês na prática o quanto isso pode ou não fazer sentido. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é um conceito bem recente de economia que ele ainda está sendo discutido, ainda está sendo estudado, que é o conceito da destruição de dívida induzido pela inflação. Quem quiser conhecer mais, quem quiser procurar mais a fundo, pesquise por Inflation Induced Debt Destruction em inglês, que você vai ter muito mais material, porque não tem muita gente falando disso aqui no Brasil. Talvez a gente seja o primeiro canal a trazer esse conceito aqui para o Brasil. E eu vou mostrar para vocês como que esse conceito funciona. Para poder explicar esse conceito, eu trouxe aqui um exemplo hipotético para a gente discutir. Então vamos imaginar que lá em 1994, 30 anos atrás, você pegou um empréstimo de R$900 mil a uma taxa pré-fixada de 2%. Ou seja, você já tem ali plena ciência no início, quando você pegou o empréstimo, de quanto que você pagaria até o final desse contrato. Então você pagaria ao longo de 30 anos, as parcelas seriam ali iguais, né? Então todo ano você pagaria o mesmo valor, só que você pagaria bem mais do que esses 900 mil, porque teria que ser corrigido por esses 2% ao ano. Então você pagaria ali pouco mais do que 1.600.000 acumulados ao longo desses 30 anos. E aí o banco que te emprestar ou a financeira que te emprestar, ela vai fazer de uma forma que as parcelas fiquem iguais, gerando uma certa previsibilidade. Então aqui você pagaria pouco mais do que 54 mil reais ali por ano, de uma forma igual ao longo desse período de 30 anos. Agora vamos imaginar também que você pegou esses 900 mil reais emprestados do banco e você comprou um imóvel. Vamos imaginar que você comprou esse apartamento aqui em cima, nesse condomínio, e você alugou esse apartamento pelo valor de 4% do total do imóvel, né? Você comprou o imóvel por 900 mil reais. Normalmente o valor de aluguel ele gira entre 3% e 6% de yield, digamos assim. Então vai depender ali da localidade, né, e de outras coisas. Mas eu coloquei 4% aqui para a gente conseguir trabalhar esse exemplo, né? E você também teria um ajuste de 4% ao ano, que seria simplesmente o aumento de aluguel histórico que a gente tem lá nos Estados Unidos. É entre 3% e 4%, depende aí do período que você pega. Então eu coloquei 4% de ajuste. Estou colocando Estados Unidos aqui porque é a realidade do Robert Kiyosaki, né? Ele não mora aqui no Brasil, então nem adianta a gente colocar aqui dados brasileiros para a gente entender. Então, na teoria, você teria pego aqui 900 mil reais, investido no imóvel, que te geraria uma renda de 4% ao ano, então te geraria ali quase 40 mil por ano, e você teria essa renda sendo acrescida pelo aumento de aluguel que você repassaria ali ao seu inquilino, em algum momento aqui você começaria a receber mais de aluguel do que o que você pagaria de parcela do financiamento desse imóvel que você comprou. Então eu inclusive fiz um gráfico mostrando justamente isso. Então essas barras em azul escuro são os valores do parcelamento que você está pagando anualmente. Então, como a gente sabe, eles não vão sair do lugar, vão ser sempre os mesmos valores nominalmente. E enquanto isso, essas barras em azul claro aqui são os rendimentos que você ganha ali do seu apartamento que você está deixando alugado, né? Ali a gente consegue ver que por esses parâmetros e premissas que eu coloquei, cerca de 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, você estaria recebendo a mesma coisa do que você paga de financiamento e quanto mais o prazo passa aqui, maior a diferença, de certa forma, que você começa a receber bem mais do que o que você pagou pelo próprio empréstimo que você pegou para comprar esse imóvel. Então, a gente tem essa visão já por valores nominais de que talvez o Robert Kiyosaki, né, ele não esteja falando tanta besteira assim, talvez faça sentido mesmo, mas a gente precisa considerar uma coisa aqui que é justamente a inflação.
Aqui são os valores nominais. Então, nominalmente, lá em 1994, você pagaria 54 mil no ano. Em 2095, você pagaria também 54 mil no ano. E você receberia os valores crescentes. Mas a gente precisa considerar também a inflação, a desvalorização da moeda nesse período, o quanto que corroeu também o poder de compra nesse período. Então, eu também trouxe um gráfico mostrando justamente isso, e aí é que vem o pulo do gato, aí é que vem o segredo do Pai Rico, Pai Pobre, né, do escritor ali do Pai Rico, Pai Pobre, do porquê que ele toma dívida e do porquê isso talvez faça muito sentido. Então, nesse gráfico eu considero os mesmos valores, porém agora eu considero também uma inflação de 2% ao ano, que é uma inflação próximo ali da média histórica dos últimos 30, 40 anos dos Estados Unidos, então acho um número interessante para a gente considerar aqui. E o que a gente tem nesse cenário, num cenário onde a inflação ele existe, que é o cenário real da nossa realidade, a gente sabe que com o passar dos anos, por conta da inflação, por conta da perda de poder de compra da moeda, o dinheiro no futuro ele vale muito menos do que o dinheiro no presente. Então lá em 1994, você utilizava o equivalente ali a 54 mil reais para pagar a sua conta, né, para pagar ali a sua parcela do seu financiamento, só que hoje os mesmos 54 mil reais que você utiliza para pagar esse mesmo financiamento, eles valem ali pouco mais do que 30 mil. Então, digamos que você pegou um empréstimo ali com o Itaú, você pagava 54 mil em 1994, por conta da inflação, você paga hoje, nominalmente, você vai pagar o mesmo valor de fatura ali para o Itaú, os mesmos 54 mil. A diferença é que o Itaú ele não consegue comprar os mesmos bens, ele não consegue contratar as mesmas pessoas, né? Imaginando que ele vai utilizar esse dinheiro para contratar alguém, ele vai ter o valor equivalente a 34 mil no presente, com uma inflação de 2% ao ano. Enquanto isso, você teria o efeito contrário naquele seu imóvel que você comprou. Então, você começou recebendo lá pouco mais de 35 mil, alguma coisa assim no início, e você foi fazendo um reajuste real acima da inflação de 2% ao ano. Então, vamos imaginar aqui que em 1995 a inflação teria sido 4%, você foi e reajustou o aluguel do seu inquilino ali em 6%, você teria um reajuste real de 2%. Então, eu coloquei esse cálculo aqui e aqui a gente já começa a enxergar o porquê talvez faz tanto sentido o que o Robert faz, né? Os imóveis dele vão valorizando acima da inflação ou muito próximo da inflação, os aluguéis dos imóveis que ele compra, né, vão dando rendimentos superiores à inflação, enquanto a dívida vai sendo destruída pela inflação. E esse é o conceito de destruição de dívida induzida pela inflação. Com o passar do tempo, quando você tem uma dívida pré-fixada, ela vai sendo corroída pela inflação, ela vai valendo cada vez menos de certa forma. Então o Itaú, como eu falei, né, o Itaú ele recebe hoje 54 mil, mas ele vale o equivalente a 34 mil lá no passado, 34, 35, né? Enquanto isso, os seus rendimentos estariam subindo, que é o que a gente vê aí nos REITs, é o que a gente vê nos fundos imobiliários que reajustam o aluguel. Então, esse gráfico aqui ele resume esse conceito, mas também a gente precisa discutir outros cenários aqui em relação a esse conceito para a gente fixar melhor e entender se realmente faz sentido ou se não faz sentido. Um outro ponto importante da gente entender é que dependendo da inflação e dependendo do reajuste real que você tem em cima do seu investimento, em cima do seu imóvel, por exemplo, essa conta pode ou não fazer sentido. Então, por exemplo, se você tem um cenário mais inflacionário, com uma inflação de 4% ao ano, por exemplo, né, que é o dobro do exemplo anterior que eu trouxe, faria até mais sentido você ter uma dívida pré-fixada. Então você vai pagar a mesma coisa, só que a sua dívida vai ser ainda mais destruída, vai ser muito mais destruída e numa velocidade muito maior, como a gente vê aqui. Então faria muito mais sentido, porque em menos de 5 anos, aqui 6, 5 anos, você já estaria recebendo ali o valor em reais, né, já considerando a inflação, equivalente ao quanto que você deveria pagar ali na sua mensalidade, na sua fatura do seu empréstimo, e no 6º ano você já estaria lucrando em cima desse investimento, e a partir dali seria muito mais lucro do que custo em cima desse investimento. Então, com uma inflação maior, mantido aqui o reajuste anual de 2%, por exemplo, você teria um cenário ainda mais favorável para fazer esse movimento, que é o que o escritor, né, faz na vida pessoal dele, né, na carteira dele. E a gente tem ainda o melhor dos cenários, que é um cenário onde você tem muita inflação, e eu tô colocando muita aqui, porque historicamente os Estados Unidos tem 2, mas no Brasil é muito mais do que 4, né? Mas um cenário que você tem bastante inflação, 4%, por exemplo, e a sua renda real sobe ainda mais, né? Então a gente sabe que, teoricamente, ali no longuíssimo prazo, quando a gente pega estudos de 50 anos, 100 anos,
os imóveis eles valorizam muito próximo da inflação. Não era para a gente esperar que o reajuste de aluguel tivesse muito acima da inflação. O reajuste de aluguel nos últimos 30 anos nos Estados Unidos foi de 3,4% ao ano na média. Mas você poderia imaginar 3,4% ao ano na média nominal já, sem considerar a inflação. Então, digamos que você tivesse um reajuste real de 3%, ou seja, você teria tido um reajuste de 3% acima da inflação americana. Isso pode ter acontecido? Pode. Em regiões muito boas, né? Que cresceram muito, por exemplo, aí no Texas. O aluguel no Texas subiu quase 6% ao ano nos últimos 20, 30 anos. Então, isso aconteceu em algumas regiões e esse seria o melhor dos cenários. Ou seja, você teria uma dívida sendo destruída pela inflação e um rendimento, né, crescendo muito mais ali em termos reais, justamente porque você fez um ótimo investimento. Então esse seria o melhor dos cenários. Mas existem riscos também nessa estratégia que o Kiyosaki ele aplica. O primeiro risco é de você não conseguir ter um retorno sobre esse investimento. Aqui a gente está usando o exemplo de imóveis, mas o Kiyosaki ele fala de ouro, ele fala de Bitcoin, que são coisas que não têm rendimento, são investimentos que eles vão variar ali no longo prazo, para cima ou para baixo, e você não tem como ter certeza do rendimento. Mas vamos imaginar que foi em imóveis mesmo. Imagine que você tivesse sim a dívida sendo destruída por uma inflação de 2% ao ano, porém você não conseguiu reajustar os aluguéis em linha com a inflação, inclusive você tivesse perdido para a inflação 0,5% de reajuste anual a menos do que a inflação anualmente, já faria com que deixasse de fazer sentido completamente essa estratégia, porque a dívida teria sido destruída sim, porém você demoraria muito para começar a ter algum retorno. Você só começaria a ter retorno mesmo financeiro em 30 anos, e muita gente não pode esperar isso, muito menos pegar um empréstimo de 900 mil para esperar 30 anos para isso acontecer. Então, se você não consegue ter um rendimento acima da inflação, não importa em que você vai investir, se vai ser em imóveis, se vai ser numa empresa, se vai ser em ações, se vai ser num título de renda fixa, se você não consegue ter um rendimento acima da inflação, esse cenário ele já deixa de fazer sentido completamente. Outra coisa importante da gente pontuar é que esse mecanismo ele é mais difícil com dívidas pós-fixadas. Para não dizer impossível, ele é muito difícil com dívidas pós-fixadas. Ou seja, quando você tem uma dívida pré-fixada, que é o exemplo lá no início do vídeo que eu mostrei para vocês, a gente tem uma dívida que todo ano, ali, todo mês, você vai pagar a mesma fatura para o banco. Agora, quando você tem uma dívida pós-fixada, o que acontece? No ano você paga, por exemplo, 54 mil, no ano 1994 aqui você pagou 54 mil. O banco, ele não é besta nem nada, ele vai pensar o quê? Ano que vem a inflação vai ser X%, então eu quero que você pague no mínimo a inflação mais 1%, que é o exemplo que eu coloquei aqui, simulando um aumento de 1% nessa dívida todo ano, já em termos reais, já considerando a inflação. Então você teria um cenário onde a sua dívida, a sua parcela, aumentaria todo ano, então você não tem aquele efeito de lateralização do valor que você paga, ela iria aumentando todo ano. E se você tem uma inflação e você investe em um ativo, no imóvel, por exemplo, que você também só vai conseguir um reajuste anual real de 1%, vocês vejam aqui que não fez sentido, né? Você acabou passando 30 anos pagando esse imóvel e você não teria tido um retorno sobre esse investimento, pelo menos não pela essa ótica da destruição do valor da dívida, que é o que o Kiyosaki faz ali na carteira dele. Então, vejam que com uma dívida pós-fixada é muito mais difícil de ter esse mecanismo. E eu falo isso porque lá nos Estados Unidos é muito mais comum a dívida pré-fixada. Como eles tiveram historicamente, nos últimos 40 anos pelo menos, uma inflação muito controlada, o mercado de pré-fixado lá ele é muito maior do que o mercado brasileiro. Boa parte da dívida, se eu não me engano, eu tinha visto uma vez que cerca de 70% da dívida americana é pré-fixada. Aqui no Brasil não, a gente tem um trauma muito grande com a inflação. Então, todos os bancos financeiros, a maioria ali, e até o nosso país, o Brasil mesmo, ele vai oferecer dívidas ali com juros pós-fixados. Ou seja, quando você chega lá no Itaú que você quer, sei lá, comprar um carro, dificilmente ele vai te dar um crédito onde você vai pagar uma dívida, primeiro, baixa, com juros baixos. Dificilmente aqui no Brasil a gente vai ter isso. E também pré-fixado, porque o Itaú ele sabe que a chance do Brasil ter uma inflação de 15% o ano que vem não é baixa, não é impossível. Então, ele vai sempre colocaria uma dívida pós-fixada, não sempre, mas na grande maioria. Então, assim, esse cenário aqui ele é muito mais real para uma economia desenvolvida como Estados Unidos, Europa
E para o Brasil isso aqui é muito mais difícil e muito mais arriscado. E qual seria o pior dos cenários para quem faz esse tipo de estratégia? O pior dos cenários seria você tomar uma dívida pós-fixada, por exemplo, com um título caro ali, né? Com 3%. Eu falo caro, mas nem é tão absurdo isso aqui, né? 3% ao ano para os Estados Unidos mas para o Brasil é comum. A gente vê isso na nossa corretora todo dia, empresas ali buscando financiamento com CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, mas para a realidade americana 3% é muito. Então, o pior dos cenários qual seria? Você ter uma dívida cara, pós-fixada, e a sua rentabilidade sobre o seu investimento ter um retorno real ali negativo ou quase nada, e aí você teria a sua dívida crescendo de uma forma que você provavelmente não conseguiria pagar, já chegando aqui em algum ano, sei lá, no ano 2000, no ano 2005, você já teria que pegar um outro empréstimo para pagar aquele primeiro empréstimo que você fez, e aí entra naquela bola de neve negativa de uma dívida ruim, que é o que o próprio Robert Kiyosaki ele fala no livro dele, né? Ele fala da dívida boa e da dívida ruim, e aí na dívida ruim você teria essa dívida que você colocou, que você comprou um passivo, né? Você está perdendo dinheiro, você não tem um ativo que está te gerando dinheiro, que está te gerando renda. Então seria o pior dos cenários e o maior risco aqui dessa estratégia. Para vocês verem como que na realidade essa estratégia ela não é tão simples assim, o simples fato de estar num país diferente te dá muito mais dificuldade ou facilidade de aplicar isso que o Robert está fazendo. Então, por exemplo, né, para trazer um simples exemplo, a Apple ela emitiu ali 14 bilhões de dólares em dívida, pagando 3 vezes menos que o governo brasileiro, uma empresa que tem um custo de dívida menor do que um país. Se eu não me engano, essa dívida aqui a Apple ela emitiu pagando 0,7% acima do que o Tesouro americano pagava, e era uma dívida pré-fixada. Então ela emitiu dívida para te pagar ao longo de vários anos, né, digamos assim, 10 anos, e ela ia pagar, se eu não me engano, 2,5% ao ano, naquele momento que ela emitiu a dívida. Então, assim, uma dívida que você vai pagar 2,5% de juros ao ano, você pode investir em qualquer coisa minimamente boa que vai te dar um retorno que compensa essa dívida. Então a Apple ela podia investir, sei lá, até em real estate, né? Podia comprar terreno que provavelmente ia valorizar mais do que esses 2,5% ao ano, que é o histórico de valorização. Podia colocar em projetos que deem esse retorno, né? A Apple é mestre em investir, em gerar retorno, então podia lançar um celular novo, algum outro aplicativo, alguma coisa assim que desse mais do que esses retornos de 2,5% ao ano. É muito difícil você não conseguir esse retorno com uma empresa. Imagina, uma empresa tem um ROI ou ROIC acima de 20, não vai conseguir um retorno acima de 2,5%. Muito difícil. Já aqui no Brasil, o que a gente vê é que as empresas têm muito mais dificuldade, né? Então, assim, para você ter ideia, a gente teve recorde de debentures no ano passado e as taxas chegavam a ser 9% acima da inflação. O Brasil fechou a inflação em 2023 perto de 4%. Vamos arredondar aqui para 5%, porque pegou o início do ano ali, né? Cheio do início do ano. Então vocês teriam uma custo de dívida de quase 14%, bem diferente dos 2,5% da Apple. Então, muito dificilmente, é muito mais difícil das empresas aqui no Brasil conseguirem pagar esse custo de dívida de 14% ao ano e ainda por cima gerar retorno, porque elas precisam investir em algum projeto que dê um retorno de pelo menos 20, 21, 22 para começar a valer a pena, diferente da Apple, que ela podia investir em alguma coisa que desse um retorno de 5, de 6, de 7, que já valeria muito a pena para ela. E a gente está falando aqui de empresas. As empresas, em geral, têm um acesso à dívida mais barato na média. Eu garanto para vocês que, muito provavelmente, o seu custo de dívida no banco ele é maior do que o da Localiza. Ele é maior do que o da VEG, que é uma empresa multinacional com balanço caixa líquido. Então, quando a VEG vai lá no Itaú, o Itaú oferece ali para a VEG um empréstimo, CDI mais 1, CDI mais meio, CDI mais 2. Para você, né, para a gente, pessoa física, o Itaú ele vai oferecer o quê? CDI mais 5, mais 6, mais 7, mais 10. Os juros aí, a gente sabe, o juros rotativo do cartão chega a passar de 300%. Então, assim, essa visão do Robert Kiyosaki faz sentido sim, né? Espero ter deixado claro aqui nesse vídeo, mas precisa de muitas condições ali favoráveis e não é tão simples quanto ele faz parecer. Então eu espero ter esclarecido um pouco esse assunto e ter conseguido explicar aqui esse conceito de destruição de dívida induzida pela inflação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de investimento, de dinheiro, de finanças, principalmente de investimentos, a gente fala bastante aqui no canal. Então já se inscreve para não perder os nossos próximos conteúdos e também deixa o like que ajuda bastante com que o canal cresça e chegue aqui a mais investidores e mais brasileiros que precisam muito de educação financeira. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.